Então, continuando, para o método atualizar, eu tenho que fazer da mesma forma as alterações conforme tenho meus campos criados na entidade. A diferença é que quando a gente faz um update ou até faz um select, a gente tem um where. Né? Se a gente não coloca o where, o que acontece no banco de dados? Ele faz a alteração ou faz a consulta para todos os registros da tabela. Então tem que ter muito cuidado. É aquela velha história do update sem where, né? Então tem que ter cuidado em relação a isso. Quando a gente faz esse update aqui, eu tenho que colocar no where o meu campo sendo a chave primária, ou seja, a minha busca do banco tem que ser a chave primária. Qual que é a minha chave primária? ID cliente. Então, um detalhe aqui que eu coloquei o C maiúsculo ou o C minúsculo, né? No banco de dados, procure utilizar o mesmo nome, do jeito que está lá. Então, ID cliente, esse é o meu where. Aí, os meus outros campos de alteração, tem que alterar também, na mesma ordem, de preferência, que a gente inseriu os atributos. Então, nome, CPF, rua, telefone, assim por diante. Então, meu primeiro campo é nome, meu segundo vai ser CPF. A função da interrogação é a mesma coisa aqui de cima do insert, tá? Que eles vai substituir as interrogações pelos valores aqui dos get. Meu terceiro campo, ele é rua. Meu quarto campo é telefone. Meu quinto campo, data nascimento. Sexto campo, e-mail. E o sétimo campo, pessoas, underline, ID cliente. Recebe interrogação. Então, alguns detalhes aqui. O update, ele é um comando que exige a tabela na sequência, o comando set e depois, na sequência, os campos que eu estou fazendo a alteração. Necessariamente, entre os campos, precisa ter vírgula. E no último, não vai uma vírgula, porque depois não tem mais campos, daí vai a cláusula where. Tá? Então, depois do último campo, antes do where, não tem a vírgula. Agora, eu preciso mudar, fazer da mesma forma que eu coloquei aqui, no insert, colocar para fazer a atualização dos campos. Né? Vou até copiar, fazer a mesma cópia aqui, ó. Ctrl V. Então, reparem que eu tenho que ter a mesma sequência dos campos que eu estou alterando aqui nos interrogação. Primeiro é nome, então tem o nome, depois CPF, assim por diante. Nesse caso aqui, a gente tem 8 interrogações, porque aqui no where tem mais um. Tá? Então, esse último where aqui, eu preciso colocar mais um aqui na alteração. Tá? Então, seria aqui o meu oitavo. E o meu get aqui seria o get ID cliente. Tá? Então, o meu get ID cliente é o meu último campo aqui para pegar a cláusula where. Quando ele vai fazer esse comando aqui, ps.execute update, ele vai substituir todos os meus interrogações por essa sequência e daí vai mandar para o meu banco de dados a minha SQL. Aqui tem um comandinho que eu faço e peço para vocês colocar como dica para vocês saberem exatamente se está sendo enviada a SQL certa ou não para o banco. Tá? Porque vai acontecer algumas situações que vocês estão tentando inserir ou estão tentando fazer o update ou mesmo um select e vocês não sabem por que não está fazendo alteração no banco. Tá? Então, através desse comando aqui, eu dou um system out print ln ps.toString. Então, ele pega a minha SQL que eu montei bonitinha aqui e daí coloca na tela para a gente verificar se está indo certo ou não. Tá? Então, é uma dica que eu deixo. Esse comando aqui, para o sistema em si, não tem diferença. Mas se a gente tiver um erro, a gente consegue observar
o que pode estar errado, tá? Ou se é um campo que está faltando, se está faltando uma vírgula, se está faltando algum comando, tá? Então, daria para deixar também. Reparem que aqui o meu método atualizar também está sem erro. Ó, tem que ficar assim, né? Meu próximo método que eu tenho é o meu buscar ID. Então eu tenho um método que eu busco por ID para trazer todos os meus clientes. Como que é o Então negócio, professor, para ver se tem erro? é só esse comandinho aqui, ó. System outprint ln ps.toString. Não é que ele vai saber se tem erro ou não. Se der erro lá na tela, na hora que você estiver testando, aí ele mostra para nós, quando eu dou aqui uma saída, sabe? Ele mostra aqui, ó, o SQL. Então, é uma dica que eu dou, se vocês quiserem deixar em todos os métodos, antes da mensagem de cliente atualizado com sucesso, ou que nem aqui temos, ó, cliente inserido com sucesso, vocês podem deixar esse comando do jeito que está aqui em todos os métodos, tá? É só uma dica. Aí agora aqui para buscar o ID, eu estou utilizando um método para buscar pelo ID e trazer o meu cliente. Como o meu ID vai ser único no meu banco, né, tem que ser, eu faço um asterisco, mas ele vai me trazer só um registro, né? Então eu posso trazer dessa maneira aqui também. Então aqui seria ID cliente. Como que é ID cliente? A minha chave primária. E aqui eu faço a substituição dos meus métodos conforme eu tenho a sequência aqui declarada nos atributos. Então, o meu método setID, por que está dando erro? Porque eu não tenho setID, eu tenho setID cliente. E aqui dentro das aspas vai exatamente o nome do meu campo na tabela. Parem que aqui, se eu colocar qualquer coisa, ele não dá erro, mas ele vai dar erro depois na hora de testar a tela. Esse é o mesmo nome. Qual que é o meu próximo campo? Seria nome. Então, tem que usar um set nome. Não é mais int, e sim um get string. E o meu campo é nome. Tem que ser isso sempre na sequência, tá? Então, o meu terceiro campo é CPF. Meu campo aqui é CPF. Depois vem rua. Telefone. Data nascimento. E-mail. Aqui não é get bytes, e sim get string. E por último, nosso ID cliente. ID underline pessoas cliente. Então, mais um método fechado. Então, da mesma forma, tem que ir seguindo aqui para fazer as alterações, tá? Nos outros métodos também. Um detalhe aqui no buscar código é o método que eu uso, por exemplo, eu quero buscar por CPF ou buscar por nome, quero buscar cliente por telefone. Aqui o meu método é código. Mas reparem que na minha tabela, na minha nova classe cliente, eu não tenho mais código. Então, o interessante é mudar o nome desse método. Vamos dizer que seja por CPF. Quero fazer uma busca por CPF. E o meu parâmetro aqui tem que ser o meu próprio CPF. Tá? Então, ele não vai ser mais int, vai ser string CPF. Aqui ele está fazendo uma declaração
de uma instância de cliente. Então, o nome da minha instância é cliente, ela é interna, tá? E aqui ele está fazendo a montagem do SQL. Então, select asterisco from client where CPF igual ao nosso interrogação. Então, aqui, o meu primeiro campo, reparem que aqui eu não tenho mais aqueles PS.7 vários, né? Tenho apenas um, que eu só preciso de um campo para buscar os meus registros na tabela, que aqui eu coloquei como CPF. Vai ser string e CPF. E aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui no outro método para trazer todos os campos. Vou até copiar aqui. E aqui ele está preenchendo a instância que eu declarei ali em cima com os métodos que eu puxei da tabela. Então, Mas eu posso puxar os dados por outro elemento ali, né? Não, por 2, 3, se eu quiser, né? pode, você diz, colocar CPF e nome, por exemplo? CPF, nome, telefone, coisa assim. Pode, pode. A minha dica é fazer um método para cada um, tá? Aqui eu coloquei CPF, então daí você pode copiar esse método e colocar o nome, em vez de CPF, colocar nome. Substituir ali por CPF o nome, entendeu? Ou buscar por e-mail, vai criando métodos diferentes, tá? Aqui esse método próximo código, como para vocês, se vocês não quiserem fazer um código automático, não vai precisar, tá? Eu até vou apagar do meu aqui porque eu não vou ter. Então, esse aqui é só se vocês quiserem, depois me procurem, caso queiram, tá? Para buscar um código automático na hora de inserir um cliente. A exclusão também é bem simples. Eu tenho que fazer a busca pela minha chave primária. Então, seria de cliente. E daí ele faz o meu delete from pelo meu ID do cliente que eu passar aqui por parâmetros. Tá? Aqui eu estou passando a classe toda, mas poderia ser somente o ID. Né? Então aqui geralmente eu estou passando nos métodos, nas manipulações aqui de atualização, inserção e também na exclusão, estou passando a classe toda cliente. E por último aqui tem um método listar. O método listar é para a gente colocar na tela depois todos os clientes cadastrados. Seria da mesma forma para colocar todos os produtos, né, todos os funcionários, conforme o projeto de vocês. Aqui eu estou colocando tudo em maiúsculo para falar para vocês um detalhe. Se você estiver usando Windows, não vai fazer diferença nenhuma que o nome da tabela está em maiúsculo, tá? Se a gente tivesse no laboratório lá do laboratório 3, nosso de informática, no Linux tem diferença, ele diferencia o maiúsculo e minúsculo do nome da tabela. Tá? Mas no Windows não tem esse problema. Então vamos deixar assim. Aí aqui eu tenho que buscar os nomes de todos os campos também e fazer o preenchimento no meu método, tá? No meu construtor.